Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a eficácia da política monetária. Vamos ver quais fatores determinam o grau da eficácia da política monetária. Bora começar? O objetivo de uma política monetária é utilizar instrumentos para alterar o nível de renda. A gente viu nesse vídeo aqui que uma política monetária expansionista, ela pode ser feita via queda da taxa de redesconto, queda da taxa de recolhimento de compulsórios, compra de títulos da dívida pública, e uma política monetária expansionista desloca a curva LM para a direita e aumenta o nível de renda. Já uma política monetária contracionista, ela pode ser feita via aumento da taxa de redesconto, aumento da taxa de recolhimento de compulsórios ou por venda de títulos da dívida pública. Uma política monetária contracionista desloca a curva LM para a esquerda e reduz o nível de renda. Agora, esse aumento ou redução de renda, ele pode ser grande, ou seja, a política monetária é mais eficaz. Agora, se esse aumento ou redução de renda for pequeno, a gente chama essa política monetária de menos eficaz. Agora, quais fatores afetam o grau de eficácia de uma política monetária? Então, para a gente analisar os diferentes graus de eficácia da política monetária, vamos começar analisando o efeito do aumento na oferta real de moeda em dois cenários diferentes. Bora lá! Então, a gente tem aqui o cenário 1, o cenário 2, e a gente sabe que o aumento na oferta de moeda desloca a curva LM para a direita, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2. Em ambos os cenários, o que a gente pode analisar? Que houve um aumento de renda. Agora, a gente pode notar que o impacto na renda foi maior no cenário 2 do que no cenário 1. Ou seja, a política monetária foi mais eficaz no cenário 2 do que no cenário 1. Agora, o que será que há diferente no cenário 2 para causar um impacto maior na renda? Então, como a gente disse no início, o aumento na oferta real de moeda foi exatamente o mesmo em ambos os cenários. O deslocamento horizontal também está exatamente igual. A inclinação da curva LM também está igual em ambos os cenários. A única diferença aqui é a inclinação da curva IS. No cenário 1, a curva IS é mais inclinada e no cenário 2, a IS é menos inclinada. Agora vamos relembrar quais os fatores que afetam a inclinação da curva IS. Bora lá! A inclinação da curva IS é dada por menos 1 sobre alfa G vezes B. Ela depende de alfa G, que é o multiplicador dos gastos autônomos, e depende de B, que é a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, quanto maior for o alfa G e o B, menos inclinada será a IS e mais eficaz será a política monetária. Quanto menor for alfa G e B, mais a IS será inclinada e menos eficaz será a política monetária. Agora vamos ver mais dois cenários para a gente continuar analisando o grau de eficácia da política monetária. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora temos aqui o cenário 3 e o cenário 4. E de novo vamos começar assumindo que o aumento na oferta real de moeda foi o mesmo em ambos os cenários. Esse aumento na oferta real de moeda leva a um deslocamento da curva LM para a direita, tanto no cenário 3 quanto no cenário 4. O que causa um aumento de renda em ambos os cenários. E podemos notar que o impacto na renda foi maior no cenário 4 do que no cenário 3.
Portanto, a política monetária foi mais eficaz no cenário 4. Agora, o que a gente tem de diferente no cenário 4? Como vimos desde o início, o aumento na oferta real de moeda é o mesmo, o deslocamento horizontal é o mesmo e a inclinação da curva IS também é a mesma. A única diferença entre esses dois cenários é a inclinação da curva LM. No cenário 3, a curva LM é menos inclinada e no cenário 4, a curva LM é mais inclinada. Agora, vamos relembrar quais fatores afetam a inclinação da curva LM, mas não afetam o deslocamento horizontal da curva LM. Bora lá! Então, a inclinação da curva LM é dada por K sobre H, ou seja, ela depende da sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e da sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. E o deslocamento horizontal da curva LM é dado por 1 sobre K vezes a variação na oferta real de moeda. Como o deslocamento horizontal da curva LM é exatamente o mesmo tanto no cenário 3 quanto no cenário 4, a diferença na inclinação da curva LM só pode estar sendo causada pela diferença na sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Portanto, quanto menor H, quanto menor for a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, mais eficaz será a política monetária. E quanto maior for H, menos eficaz será a política monetária. Para finalizar essa videoaula, vamos ver mais dois cenários. Bora lá! Então, a gente tem aqui o cenário 5 e o cenário 6. Em ambos cenários, a gente teve um aumento na oferta real de moeda que deslocou a curva LM para a direita em ambos os cenários, aumentou a renda, tanto no cenário 5 quanto no cenário 6, mas o impacto na renda foi bem maior no cenário 5 do que no cenário 6. Portanto, a gente pode dizer que a política monetária foi mais eficaz no cenário 5 do que no cenário 6. Agora, em que o cenário 5 é diferente do cenário 6? No cenário 5, a curva LM é menos inclinada e o deslocamento horizontal da curva LM é maior. Agora, qual será o fator que está afetando a inclinação da curva LM e o deslocamento horizontal da curva LM? Bora lá ver. Como a gente viu no exemplo anterior, o único fator que afeta tanto a inclinação da curva LM e o deslocamento horizontal da curva LM é a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, o K. Portanto, quanto menor for K, maior vai ser o deslocamento da curva LM e menos inclinada vai ser a curva LM, ou seja, a política monetária será mais eficaz. E quanto maior for K, menor será o deslocamento da curva LM e mais inclinada será a curva LM. E, portanto, a política monetária será menos eficaz. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.